Perto da folia do carnaval, muita gente só pensa em uma coisa: aproveitar o feriado prolongado. E algumas pessoas acabam se esquecendo dos compromissos. Problema na certa, não é, Daniel Tolentino? Boa noite. Renata, com certeza, boa noite para você, boa noite, Raquel, boa noite a todos. Ainda mais no ambiente de trabalho, muita gente se esquece que dar desculpa para faltar ao serviço, seja no carnaval ou em qualquer época, pode até gerar uma demissão por justa causa. Então, o que é preciso saber para evitar problemas como este? Quem vai explicar para a gente é Davidson Ferreira, que é advogado trabalhista. Bem-vindo, Davidson. Boa noite. Vamos começar já falando com o nosso telespectador aqui. O carnaval é longo, muitas cidades emendam o carnaval a semana toda que vem. E muita gente dá desculpa para faltar ao ambiente de trabalho. Isso pode realmente causar uma demissão por justa causa? Sem dúvida nenhuma, Daniel. O trabalho, ele acaba sendo uma obrigação importantíssima no contrato. E essa obrigação é a principal obrigação do trabalhador. Então, uma falta em dia em que deveria trabalhar pode gerar um prejuízo. E se gerar um prejuízo grave, uma demissão por justa causa. Qual é o dia do feriado no carnaval? Existe esse dia? Pois é bom desmistificar um pouco essa figura, né? O carnaval não é feriado nacional. Ele pode ser estabelecido como feriado municipal, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, nós não temos esse dia como dia de feriado. Nem a terça-feira? Nem a terça-feira. Se a pessoa quiser, por exemplo, então, ou a empresa aqui em Belo Horizonte, fazer com que o trabalhador vá ao ambiente de trabalho na quarta-feira de cinza, na terça-feira ou na segunda, tudo liberado? É possível, é possível. O que nós temos hoje realmente é um costume, né, das empresas em conceder esses dias em feriados prolongados. A gente está falando das empresas, aquelas empresas piorzinhas, assim, que não dão essa oportunidade para o trabalhador descansar, mas as empresas que querem emendar o feriado, a segunda e a quarta-feira de cinzas. Elas podem fazer isso, mas depois cobrar o banco de horas ou descontar esses dias no contra-cheque do trabalhador? Bom, se elas concedem isso como uma condição mais benéfica, não é possível que se faça o desconto. É possível que, nesse caso específico de uma terça-feira onde o feriado é específico, por exemplo, no Rio de Janeiro, que depois haja folga compensatória no dia da semana ou então pagamento em dobro. Lembrando, só quando efetivamente for feriado. Senão, o trabalho é comum e exigível. Quem trabalha no feriado, Davidson, por exemplo, qual é a contrapartida que essas pessoas têm? Você falou que o carnaval, a terça-feira, é um feriado municipal. As cidades que decretaram o feriado municipal, mas algumas empresas pedem para o trabalhador ir ao trabalho. Eles têm algum tipo de hora extra? Como é que funciona? Sim, portanto, nós temos duas repercussões. A primeira repercussão, a folga compensatória, né? Ao invés de haver o descanso no dia do feriado, que haja em outro dia na mesma semana. Ou então, se isso não acontecer, o pagamento em dobro desse dia trabalhado. A pessoa que faltou ao trabalho, num feriado ou em qualquer dia, quais são as provas que servem como abono? Bom, a CLT ela elenca uma série de justificativas. E essas justificativas, elas vêm do adoecimento, de uma falta em decorrência de uma participação em um vestibular. Mas essas faltas devem ser realmente comprovadas para que haja a justificativa e o não desconto salarial. A comprovação é sempre por atestado, Davidson? Exatamente. Uma das provas é o atestado médico, né? Lembrando o atestado veraz, aquele capaz de justificar a falta. Como é que fica essa questão também? Nessa época do ano, nos feriados, as estradas ficam muito cheias, os voos também têm overbooking, atraso. As pessoas, como é que elas comprovam essa situação para a chegada ou não no ambiente de trabalho? O que se é exigido, por exemplo? É uma prova documental com relação ao adiamento de um voo, a própria reportagem televisiva que demonstra, reportagem de jornal. Lembrando que isso, na verdade, não é uma justificativa legal. Isso pode ser uma justificativa para, por liberalidade, a empresa, então, não descontar o salário do empregado. Por liberalidade. Uma conciliação, por exemplo. Exatamente. Né? E é isso aí. Raquel e Renata, vale lembrar que as empresas estão de olho nos atestados falsos. Hein? É isso mesmo. Obrigada, Daniel.